Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do EvoCast, o podcast que trabalha o mundo dos negócios com propósito e evolução. Estamos aqui hoje, eu, Roosevelt, Liana. Liana vai fazer a nossa apresentação, da convidada de hoje. Com certeza, estamos aqui hoje recebendo ela, a nova mamãe do pedaço. Karina Macedo, muito obrigada, Karina, por ter aceito nosso convite. E vai falar um pouquinho aqui da sua jornada empreendedora, do seu nicho de mercado, trabalhando aí frente à parte de gestão de benefícios, junto às empresas e também a pessoas físicas. E eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo hoje, Karina, você contando um pouquinho da tua trajetória frente ao empreendedorismo. Primeiramente, agradeço demais esse convite, Eu quem agradeço, é uma honra, uma satisfação estar aqui nesse podcast que eu já acompanho, que colegas que eu me inspiro profissionalmente vieram para cá e eu estou lisonjeada com o convite. A alegria é nossa, de ter você aqui hoje. Em relação à minha trajetória profissional, nem sempre empreender esteve nos meus planos. Eu sempre gostei de trabalhar com vendas, eu sou filha de comerciantes, mas quando chegou ali nos 17 anos, veio aquela cobrança, de preciso fazer um curso superior, ter um diploma, ter uma profissão, e eu já trabalhava com vendas, mas veio essa pressão, eu acabei escolhendo o curso de Direito, porque ali nos 17 anos era o que mais parecia fazer sentido para mim. E fiz faculdade, durante a faculdade eu vendia alguma coisa. Eu vendi trufa, eu vendi lingerie, eu vendi cosmético. Por fim, eu vendi semi-joias. Foi a minha última venda ali no finalzinho do curso. E eu adorava fazer aquilo, Fazer minhas obrigações como estudante, como estagiária. E, paralelo a isso, estava sempre vendendo. E gostava bastante. Mas aí vinha sempre aquela pressão de quem trabalha com venda é quem nunca teve sucesso. Então, você precisa seguir sua carreira. E aí eu segui a carreira do direito, foram 7 anos seguindo essa carreira, onde eu exerci cargos públicos como assessora jurídica no Procon Municipal, fui assessora parlamentar, exerci comissões dentro da Câmara Municipal, contribuí bastante e decidi focar na advocacia. Nesse tempo de trajetória foram mais ou menos 7 anos, mas eu nunca me senti plenamente realizada. Eu acho que a gente não pode romantizar o trabalho. Trabalho é trabalho, tem seus perrengues, tem seus altos e baixos, mas você precisa ter algum sentido, você precisa ter algum propósito, aquilo ali precisa lhe fazer feliz também. Assim, eu não me sentia plenamente feliz no direito, porque era um trabalho mais voltado para a tese, ali, trancada no escritório, o contato com as pessoas não era tanto quanto eu gostaria, porque a profissão exigia isso, e com a pandemia isso se agravou muito mais. Os despachos presenciais acabaram, as audiências presenciais acabaram, e eu vi os meus colegas adorando isso, Ai, que bom, tô em casa, E eu odiando. Eu dizia, não, tem alguma coisa errada comigo, então, porque se todos os meus colegas de profissão gostam desse modelo e eu não gosto, então acho que o problema está em mim. E aí eu comecei a me questionar, e meu esposo trabalha com vendas há muitos anos, e aí ele sempre falou que eu tinha nascido para trabalhar com isso. Só que eu me agarrava muito àquele conhecimento, investimento, uma graduação, uma pós-graduação, muito tempo de atuação, e eu queria encontrar algo que eu pudesse empreender, mas que eu não largasse aquele conhecimento. Sim. E aí as coisas vão acontecendo, A gente vai também facilitando e indo atrás. E surgiu o mercado de seguros na minha vida, em que eu vi ali um conhecimento contratual, que aquele meu conhecimento que eu tinha adquirido naqueles anos, trabalhando também no corporativo, advogando para empresas, dessa parte do direito privado, ali fazia sentido. Então, eu comecei advogando e vendendo seguro, fazendo as duas coisas. Conciliava. Conciliava as duas coisas, até que eu vi que eu era muito mais feliz vendendo. Só para entender, quando você estava fazendo as duas coisas, em algum momento o financeiro de vendas era mais significativo do que o de direito ou não? O de direito estava acima e você disse mesmo assim? O de direito ainda estava acima. E quando mesmo eu assim decidi. Isso foi quando, Karina?
Isso foi entre 2021 e 2022. Foi mais ou menos nesse período, né? Já tinha passado por uma fase mais crítica da pandemia e foi onde eu comecei a fazer paralelo e mesmo o seguro, porque eu não conseguia me dedicar, né, muito ao seguro, porque o direito, eu tomava de uma carteira, era mais de 500 processos que eu tinha. Nossa. Como responsabilidade, né, eu era associada a um grande escritório, era muita responsabilidade, então eu não tinha como me dedicar. Mas foi aí que eu vi, caramba, eu não estou me dedicando muito e eu já estou tendo resultado, se eu me dedicar a isso aqui, vai dar certo. E uma coisa que eu aprendi, né, que eu digo e repito todos os dias para eu não me esquecer, não tem nada que você se dedique, que você acredite que tenha como dar errado. Assim, não, é uma certeza que a gente tem que ter. Se você escolhe algo, você gosta daquilo, você acredita naquilo, aquilo vai dar certo. Então eu me agarrei a isso e mesmo não foi fácil, né? Foi muito difícil. Às vezes eu me questionava, meu Deus, parece que eu tô procurando problema para minha vida. Tô aqui com a carreira consolidada e eu vou mexer nisso aqui, mas à vontade, né? Tinha uma vontade lá no fundo que me dizia que era o certo. Tem uma frase que é do Érico Loureiro, que eu até falei em outro podcast, que ele disse, quando se há persistência, né? Ou quando se tem persistência, não há espaço para probabilidades. Isso. Né? Ou seja, o sucesso é garantido, né? Exatamente. Enfim. Exatamente. E aí, as coisas foram acontecendo, eu fiz a SUSEP, né, fiz a certificação de corretor, que nem todo mundo tem, e é uma coisa que as pessoas muitas vezes nem sabem, que um corretor de seguros, ele precisa ter essa certificação, que é como se fosse uma OAB para o advogado. E aí eu fiz, passei, tirei minha certificação, e aí comecei essa jornada, e aos poucos, essa transição ela não foi abrupta, eu fui aos poucos, né, saindo do direito, indo para o empreendedorismo na área de seguros e plano de saúde. E aqui está. E aqui estou. 2 anos estou completando dessa. Massa. E a importância decisão também de inchar, porque eu sei que seu esposo trabalha na parte também de seguros, mas ele também tem um nicho específico para a parte de consórcios, não é? Isso, é. Ele, na verdade, é exclusivo na parte de consórcio, é o produto financeiro que ele trabalha. E é parecido, né? Porque ele também passou por uma transição de carreira. Ele é engenheiro, trabalhou em fábrica e tudo mais. E aí eu me inspirei muito nele. Bacana. Com certeza foi um grande incentivo para mim para fazer essa transição. Qual o nome dele, Karina? João Paulo. Ah, João Paulo, tá vendo? Ainda ganhou aqui o merchan, viu, da Karina. Sim, eu sou suspeita. Eu já disse a ele que a gente vai conversar em breve. Tá certo. Então, conversa. Traga ele pra cá também. Karina, e fala um pouquinho pra gente, assim, até pra gente quebrar alguns tabus, né? Que eu, como empresária, na verdade, eu já venho quebrando alguns tabus a partir do momento que a gente começou já a conversar um pouquinho sobre o que é realmente a gestão de benefícios. Eu acho que não é o que é, como deve ser vista pelos empresários, essa questão de benefícios de plano de saúde, né? E como elas podem também ter um efeito de uma visão muito positiva por parte dos colaboradores. Por quê? Eu vou dar um desafio, que eu não falo mais em dor, viu, gente? Eu não falo mais dor do empresário, eu falo em desafios agora. Sim, vamos ressignificar, né? Não é sofrimento, né? Desafios. Eu digo muito assim, que muitas vezes, claro que não é regra geral, né? Sim. Mas muitas vezes a gente se depara com alguns colaboradores que não valorizam o plano de saúde, não veem aquele dali como parte dos seus salários. Porque a partir do momento que a empresa custeia, sei lá, 250 reais ali do teu plano de saúde, aquele dali a empresa está pagando por ele, e você está deixando de pagar. Então, é remuneração, né? Precisa ter essa visão por parte também do colaborador para poder valorizar esse benefício. Mas, muitas vezes, por não ter essa visão, os empresários acabam desistindo de trabalhar com geração de benefícios. Né? Então, como deve ser visto pelo empresário e como pode ser também visto através de uma estratégia para a empresa, para reter talentos, engajar pessoas. Fala um pouquinho. Na verdade, assim, são cenários distintos que a gente tem aqui no Nordeste, Sul e Sudeste. Quando um funcionário ele vai para uma entrevista de trabalho no Sul e Sudeste, ele pergunta qual o benefício que a empresa fornece.
Aqui no Nordeste, a empresa dá benefício, então a gente tem essa diferença, né? É um cenário que vem mudando, mas aqui na nossa região a gente ainda tem um campo muito longo aí para desmatar, realmente de conscientização. Sempre quando a gente fala em saúde do funcionário, em bem-estar do funcionário, a gente está falando do sucesso da sua empresa. E é algo que o empresário precisa ter isso muito claro na mente dele, né? É uma consciência que a gente vem gerando na cabeça do funcionário para que ele entenda que a implantação de uma política de benefícios na empresa dele não é uma despesa, e sim um investimento. E aí a gente tem essa preocupação de mostrar para ele como que isso é um investimento. Então, hoje a maior dor dos empresários que eu venho escutando, né, em todos esses eventos que eu participo, que eu converso com os funcionários, é o de encontrar pessoal. Porque a sua empresa, ela não cresce só você sozinho. Não, você não tem como escalar se você não tiver pessoas. Por mais que a gente automatize, que a gente use a tecnologia, empresas são feitas de pessoas. Isso é algo... Então, se você tem uma empresa e você quer escalar e você quer ser grande, você precisa de pessoas. E o que eu mais escuto, o maior desafio, né? Não vamos falar dor, que já aprendendo. O maior desafio que a gente tem, que o empresário, né, tem, é contratar pessoas e reter talentos. E aí, como é que você usa a política de benefícios como atrelada a uma estratégia, né? É justamente você oferecer, porque se você hoje o salário é um fator importante para um funcionário, lógico, mas os benefícios já se vem sendo mostrado através de pesquisas que os benefícios também é um fator de importância para o funcionário. E esse funcionário, quando ele tem essa política de saúde, de bem-estar, de estar bem cuidado, ele necessariamente vai ser um funcionário mais produtivo. Se você tem um funcionário que está com a saúde em dia, que está bem, que se sente pertencente àquela empresa, que se sente engajado, que se preocupa com a sua saúde e bem-estar, é uma consequência. Ele vai ser mais comprometido, ele vai ser mais produtivo, porque ele vai estar disponível para isso. Então, a gente precisa abrir os olhos para a importância que é e que isso é um diferencial no mercado, ainda mais na nossa região, que a gente não tem muitas empresas que fornecem esse benefício. Muitas vezes tem as empresas que é mais ou menos assim, eu não vou ter os dados aqui muito corretos, mas em torno de 35% das empresas aqui da região Nordeste que fornecem algum benefício e, infelizmente, a maior parte delas é através de convenção coletiva. Sim. Daquela categoria. Que a categoria obriga. Que a categoria obriga e aí, por isso que ele coloca. Mas é que esse benefício, ele acaba não cumprindo o seu papel. Não sendo diferencial. O empresário, ele é obrigado, ele fecha qualquer contrato, ele implanta ali de qualquer jeito, e aí muitas vezes o funcionário nem sabe que tem, nem o funcionário valoriza, nem o empresário vê vantagem nisso, e acaba que não cumpre o fim pelo qual uma política de benefícios tem. Então, a gente precisa conscientizar, uma consciência mútua. Tanto a gente conscientiza o empresário, o chefe de RH, que vai ser o responsável, né, quem esteja responsável à frente daquele contrato, de como se fazer a gestão desse contrato, e a gente conscientiza também o funcionário, para que ele tenha ciência dos benefícios daquele contrato, para que ele tenha ciência da importância que a empresa dá para ele em fornecer aquele benefício, seja da forma como for, né? Porque existem várias formas que você pode fornecer esse benefício. Às vezes o empresário sempre associa, essa conta vai ser toda minha. Não necessariamente, a gente pode criar estratégias, né, em que não necessariamente essa conta seja do funcionário. Karina, você falou aí que na região Nordeste não está tão, digamos assim, difundida essa questão de diferenciar, trazer isso como uma estratégia de diferenciação, né? A questão de seguros, em plano de saúde, enfim. Eu imagino que você, como sendo uma pessoa de vendas, né? Você tem aí tem que ter vários leads, né? Para fazer a conversão. Tu já tem ideia mais ou menos de quantos, mais ou menos, é a tua taxa de conversão?
De quantas visitas, digamos assim, você faz para... Eu confesso, assim, a minha taxa de conversão de quando eu consigo fazer a visita e chegar até aquele empresário e mostrar para ele como é que o trabalho funciona, ela é alta. Mas se tem uma dificuldade do empresário querer receber, querer saber mais, porque ele automaticamente associa a despesa. Ah, não, isso é despesa. E existe um segmento que você tem mais facilidade de vender ou não? Um nicho específico, não, mas existe uma premissa. Sempre quando aquela empresa ela tem uma preocupação em estabelecer uma cultura dentro da empresa, ela tem uma preocupação com o funcionário, com a equipe, estratégias, tende a ter uma cabeça, assim, o estágio ele fica um pouco mais avançado a cabeça para receber essa informação e ela fazer sentido. É quando o empresário ele tem essa política de cultura. Sempre quando a empresa se preocupa em implementar a cultura, ele tende a ter os olhos mais amadurecidos para esse tema. Então, meio que tu já identifica isso para poder fazer a tua estratégia, né? Isso com certeza é um fator que influencia bastante, né? Que é algo que a gente está mudando. Eu acho que os empresários aqui do Rio Grande do Norte, né? Que é meu principal campo de atuação, que é o estado onde eu moro. Eu acredito sempre nisso, assim, sempre eu sinto isso, que quando o empresário ele tem essa preocupação com a cultura da sua empresa, dos seus funcionários, é outra coisa. É porque ele já vê isso como estratégico, né? Porque assim, a gente tá falando de pessoas, eu tô falando de benefício para pessoas, são seus funcionários, então se você minimamente se preocupar com o seu funcionário, você vai dar atenção a isso, entendeu? Mas infelizmente, nem sempre se tem essa preocupação. Eu gosto muito do CEO da CIMED, eita, vamos lembrar. Falou o nome também, mas... É João o pessoal vê ali no... a progesterona aqui tá em alta. Eu gosto muito de ouvir os podcasts dele. Ele é referência nisso. E ele sempre fala, ele disse, nada adianta eu andar num jato e ter rios de dinheiro se meus funcionários não têm condições básicas. Porque quando você investe no funcionário, ele até fala assim, o meu funcionário é mais importante que o meu cliente. Porque quando eu invisto no meu funcionário, esse meu funcionário, ele vai tratar bem o meu cliente. Ele vai ser melhor do que eu para a minha empresa, né? É uma narrativa para atingir o cliente, né? Exatamente. Porque é justamente essa. Se ele não tem um funcionário que está alinhado à estratégia, à cultura, então ele não vai atender bem o cliente. Exatamente. Então, justamente empresários que estão mais nessa linha, que é uma coisa, né? Uma onda que vem acontecendo. A gente que participa, né, do Summer, dos eventos de empreendedorismo, Tiago Reis, que é uma grande referência para mim nesse assunto. Pra gente, né? Pra gente, né? É um mentor pra gente. Ele coloca lá, quando ele passa a apresentação dele, que ele fala sobre investimento empresarial, ele coloca em primeiro lugar, investir em capacidade dos funcionários, benefícios, enfim... Investir em funcionário, investir na sua equipe, é investir no sucesso da sua empresa. Karina, existem dados recentes que mostram a atratividade por parte das empresas em captação de novos talentos que trabalham com a parte de geração de benefícios? Existem, sim. Sempre... Quando você pergunta, tem uma pesquisa que ela é bem geral em relação ao sonho do brasileiro, em que pergunta qual é o sonho do brasileiro. E ele sempre vai responder plano de saúde e casa própria, não necessariamente nessa ordem, mas sempre tem plano de saúde e casa própria. Nos primeiros... É um sonho, assim, é uma premissa básica de todo mundo querer um plano de saúde. Querer, não só plano de saúde, existem outros benefícios também, além do plano de saúde, mas o plano de saúde, ele figura como principal. E na hora de escolher um emprego, né? Porque a gente pensa que só eu estou escolhendo o funcionário. O funcionário também está te escolhendo. Você também tem que ser atrativo para ele, né? Então, sempre quando ele vê benefício atrelado àquele salário, ele tende a querer participar daquela empresa. Eu costumo até dizer, né? Principalmente em momentos festivos.
né, de agradecer a vontade deles de estar com a gente. Sim, é importante. Porque é isso, né? O funcionário está com a gente até no dia que ele achar que os propósitos de vida deles estão alinhados com o da gente. Sim. E é isso, né? Lógico, a gente também tem os propósitos institucionais e tem os propósitos das políticas, né, com o pessoal, mas é isso. Então, dentro disso que você falou, lógico que a gente faz a seleção do candidato, mas o candidato nos escolhe também. Também, né? é uma escolha mútua, né? Igual casamento. E essa escolha é todo dia. É uma escolha diária. É uma escolha diária. Se a pessoa levanta para vir para cá e está disposta a vir trabalhar, eu entendo que ele vem com a maior satisfação, né, e vontade de fazer diferente aqui dentro, né? E no dia que não der mais, tá bom, porque assim, a gente sabe que existem outras empresas, enfim, que vão ter outras políticas e talvez o momento do funcionário naquele momento, o momento do funcionário naquele instante é outro. E aí talvez a gente não esteja suprindo. Então, para a gente, tranquilo. E é justamente a preocupação da cultura forte, né? Quando você tem uma cultura muito bem estabelecida e você contrata uma pessoa e aquilo não faz sentido com os valores, com o que ela quer, quando é muito mais fácil. Né? É muito mais fácil de você... A frequência é outra. A frequência é outra. Você consegue identificar muito mais rápido. E sempre quando você tem um funcionário que ele se sente feliz, engajado, bem, saudável dentro da sua empresa, ele tende a não querer sair dali, né? Sim. Então, você vai retendo esse talento dentro da sua empresa por muito mais tempo. Porque muitas vezes, por qualquer aumentozinho pequenininho de salário, o funcionário ele pode estar saindo da sua empresa. É. Por exemplo, nós temos funcionários aqui que estão com a gente desde quando a gente tinha o quê? 3, 4 funcionários. E está até hoje, né? Desde lá do comecinho. E tem pessoas que chegam, passa 6 meses, passa 8 meses, enfim. É alinhamento. Sim, né? Alinhamento proposta, tranquilo. Faz parte. Não significa que você nunca vai ter rotatividade de pessoas. Mas quando você consegue diminuir o turnover da sua empresa, que é justamente essa rotatividade de contratação, demissão, você tem um impacto tem um ganho muito grande. Porque a gente associa a política de benefício, implantar benefício como despesa. Mas você precisa analisar. Todas as vezes que você contrata e demite um funcionário, você tem uma despesa gigantesca. Sim, então, se o turnover é alto, você tem uma despesa ainda maior. Sim. Porque não é fácil você encontrar o funcionário, você treinar esse funcionário, investir em capacitação e ele pedir para ir embora ou então você demiti-lo. Existe um custo nisso toda vez que você contrata e você demite. Exato. Então, quando você pensa que política de benefício é uma despesa, considere essa despesa também. Sim. Exato. E você ter um funcionário talentoso que fique o máximo de tempo possível dentro da sua empresa é um benefício. Toda vez que um funcionário com muito tempo de casa sai da sua empresa, é um grande prejuízo para você. Então, quando você consegue reter ele dentro da sua empresa por mais tempo, é uma máquina de produtividade ali dentro da sua empresa e um braço muito importante para você, né? E eu também concordo com... Vou já passar a falar para você, tá? Eu também concordo com você numa passagem que você falou aí, de que as pessoas não são somente motivadas por dinheiro. Então, tudo bem, receber bem, ganhar bem, faz parte? Faz. Mas, muitas vezes, você tem como motivar o funcionário através de outras estratégias. Né? E aí entra a questão de política de benefícios. Existem outras formas... Capacitação, treinamento, cultura, existem outras formas de estratégias que estão alinhados. Tudo precisa Agora, é preciso que isso seja comunicado. Sim. Né? Porque a pessoa, às vezes, recebe benefício e não está nem sabendo que aquilo está agregando um valor na vida dele. Recebe capacitação e nem sabe que também está, né? Que aquilo está agregando para a vida, inclusive profissional dele. Né? Sim. E o fato de ter passado por a gente, meio que pega a forma de trabalho da gente também. Então, a gente, né? Então, por isso que é importante para a gente também reter, mas, enfim, a gente entende que tudo tem um ciclo e o ciclo, né? Pode se acabar. Não significa que você não vai ter, mas você vai conseguir diminuir esse turnover da sua empresa, com toda certeza. Karina, vamos falar um pouquinho sobre razões para se contratar benefícios para funcionários, certo? Certo. E aí eu vou pedir a gente vai fazer aqui uma simulação, tá?
Principalmente de acordo. Tá desafiante, hein? Olha, Fazer aqui um pitch de vendas. mas aqui, isso uma tava combinado não, né? Tava não. Tá. Nada aqui. Eu sei que não, tô brincando. Eu quero que você explique, tá? Sinta-se como de fato você estivesse vendendo um benefício para minha empresa, tá? E eu queria que você explicasse de acordo com o método que você implanta, até para que eu consiga enxergar um valor maior em relação a essa implantação de benefício para o funcionário, como também como é trabalhado para que o funcionário veja realmente o valor que precisa ser visto nessa manutenção da gestão de benefícios que a empresa entra ali custeando. Eu estabeleci um processo para isso, que eu entendi ser importante, nessa minha vivência de implementação de contrato, de vendas. Na verdade, eu comecei vendendo muito mais para varejo, né, para contratações individuais, familiares, e essas contratações empresariais, elas foram surgindo aos poucos. E eu me deparei com empresas que forneciam benefício para funcionário em que elas aportavam 50% do valor e os funcionários não eram felizes, eles não gostavam daquilo. E eu ficava, como assim, gente? 50% do valor. Uma contratação empresarial, um contrato de saúde empresarial, ele já diminui 40% de valores de uma contratação individual. Então, você já tem uma condição diferenciada de você ter um contrato através do CNPJ e, a depender da quantidade de pessoas desse contrato, aí é que esse valor diminui ainda mais. E, além disso, o funcionário ainda tinha 50% aportado pela empresa e ele não era feliz. Como assim? Simplesmente foi se vendido um contrato e esse contrato foi implantado e ninguém acompanhou, ninguém fez a gestão desse contrato, ninguém fez a preparação para esse contrato. Então, eu senti a necessidade, então, a gente precisa aqui fazer uma conscientização desses funcionários para que eles entendam que isso aqui é uma vantagem, que isso aqui é um benefício, que isso aqui é importante para a vida deles. Também depende do nível, né, do funcionário, se ele já tem benefício ou não. São informações que a gente faz o levantamento, se aquele funcionário tem benefício, porque muitas vezes ele vive do Sistema Único de Saúde e ele nem sabe como é que funciona um plano de saúde, ele nem sabe o que ele tem direito. Então, a gente faz visitas estratégicas dentro da empresa, de reunião de funcionário, para que a gente mostre quais são as vantagens de se ter esse benefício, para a gente despertar o desejo do funcionário nisso. Se a empresa já tem uma política de benefício que a gente identifica que ela não é eficaz, a gente faz o levantamento das informações. Por que não está sendo eficaz? Qual o nível de conhecimento que o funcionário teve? Como é que esse contrato foi implantado? O funcionário ele foi ouvido antes da definição disso? A gente não recomenda que você abra um leque e que o funcionário escolha. Óbvio que a gente faz uma estratégia em relação a isso, mas a gente faz com que o funcionário ele se sinta parte, ele participe daquilo. Então, quando você, antes de apresentar qual é a proposta que vai ser implementada, você ter esse momento para a gente ouvir o funcionário, ouvir quais são as demandas, qual é a localidade que aqueles funcionários que você tem, onde é que eles moram, qual é a rede de atendimento que a gente vai ter disponível para eles. A gente tem empresa que fica localizada em Macaíba, em São Gonçalo, entendeu? Em Natal tem um polo muito mais segmentado, mas quando você vai para as cidades vizinhas, interior, você precisa também levar isso em consideração, né? A rede de atendimento do seu funcionário, onde é que está a sua empresa. Então, a gente faz esse levantamento. Após esse levantamento, nós sentamos com a empresa, ou com o RH, ou com o empresário, a gente define como é que vai ser a política, se essa empresa ela vai fazer aporte financeiro, quais são os produtos que a gente vai implementar, porque tem uma gama de produtos gigantescas, você pode ter plano de saúde, seguro-saúde, plano odontológico, seguros de vida, enfim, existem diversas estratégias que a gente pode estar usando. A gente leva em consideração também o risco que aquele funcionário tem, se é uma atividade de alto risco, então vai ter uma necessidade maior de uma assistência à saúde mais completa ou não. Tudo isso a gente leva em consideração. Não é uma tabela pronta. As pessoas estão acostumadas a associar plano de saúde a uma tabela pronta. É quanto?
é tanto. Calma. Vamos entender. Qual o porte da sua empresa? Onde ela fica? Quantos funcionários? Qual o risco da atividade? A gente faz levantamento de tudo isso. Você tem já uma política de benefícios? Não tem? Vai implantar do zero? Então, depende muito disso. Então, a gente faz todo esse levantamento. É um trabalho que não é fácil, assim, né? Realmente. É literalmente, assim, um diagnóstico que você apresenta. Inclusive, entender qual é a demanda, né? Entender qual é a demanda. A gente faz esse levantamento de diagnóstico, né? A primeira fase. Depois que a gente define a política, que a gente bate o martelo de qual vai ser o benefício, a gente tem a fase de implantação do contrato, que é onde a gente explica qual vai ser o benefício, quais são as vantagens, qual a rede de atendimento para aquele funcionário. E aí, se for compulsório, se a empresa for aportar 100%, a gente não tem essa fase de escolha. Mas, se não, a gente tem que optar, porque se você não vai aportar 100% daquele benefício, você não pode obrigar o funcionário a pagar por aquilo, né? Sim. Ele paga e ele entra no contrato se ele quiser. A empresa é o responsável financeiro. Existem até casos que você nem precisa figurar como responsável financeiro, mas esse contrato se torna mais vantajoso financeiramente quando a empresa figura a responsabilidade financeira do contrato. Você vai fazer essa gestão, mas nem sempre o funcionário vai ser obrigado a aderir a isso. Então, quando a gente faz esse trabalho de conscientização, a adesão a isso é muito maior, porque o funcionário, ele entende, poxa, é importante eu ter. Quando a gente consegue colocar, né, que é uma política que a empresa define, beneficiários. Quando os filhos são os dependentes daquele contrato, permite-se colocar filhos e cônjuges, ele vê o quanto é importante ter esse benefício para a sua família. Então, tudo isso a gente faz esse levantamento, a gente bate o martelo, implementação do contrato, fazemos também esse acompanhamento, e após isso, está tudo certo, contrato ativo, a gente acompanha durante todo o contrato. E essa é a parte mais importante, a gestão do contrato após a ativação. Se o seu contrato, ele vai ter, se for um contrato de saúde, é duração no mínimo 12 meses. São 12 meses, no mínimo, a gente acompanhando o empresário. A gente entende essa preocupação porque se, por exemplo, o escritório de contabilidade contrata um benefício comigo, não é o negócio do escritório de contabilidade, esse é o meu negócio, então eu que entendo. Então, a gente contribui para o setor de RH ou setor responsável para estar ajudando ele a fazer a gestão desse contrato, para que esse contrato ele seja sustentável e ele seja o que eu mais defendo, que é uma máquina de produtividade. Porque quando você tem um funcionário saudável, engajado, empresa com cultura forte, aquele funcionário ele vai ser produtivo. Tá. E você tem um direito de cobrar isso do seu funcionário, né? É interessante aí quando você coloca essa questão de que acompanha, né, digamos assim, um contrato, porque a gente tem aqui um plano de saúde empresarial, sim, mas enfim, só chegaram aqui para vender. E pronto. Pronto, acabou-se. Foi justamente vendo essa deficiência do mercado que eu comecei a atuar nessa área. Até assim, acho que por ter uma maturidade na parte empresarial como advogada, né, já ter atuado advogando para empresas, eu vi a importância disso. E o empresário, ele não paga R$1 a mais por essa gestão. A remuneração, ela é feita pelas operadoras de saúde, eu sou uma representante comercial. O empresário não tem nenhuma. Você pergunta, Karina, mas isso é vantajoso para você? Com certeza. Cliente satisfeito, ele vai me indicar para outros clientes. Cliente satisfeito me compra outros produtos. Sim. Então, a gente precisa investir nesse atendimento, nessa continuidade, nessa venda consultiva, porque a gente vai ter uma carteira de clientes muito mais. Porque se eu vender um contrato para você, eu nunca mais aparecer, eu não vendo para você nem água no deserto. Eu não sei mais nem quem foi que vendeu, para você ter uma ideia. É muito comum, assim, eu visitar, né, quando a gente chega na empresa que tem... Eu dizer assim, quem é o teu gerente de conta? Quem faz a gestão do risco do seu contrato? Eu não faço a mínima ideia. Gente, não tem... Aí o seu contrato vai ser uma despesa. Porque se você não tiver a gestão dele... Porque, assim, a gente quer que você dê esse benefício para o seu funcionário tá bem, né? É uma preocupação pessoal, mas também para o seu funcionário ser mais produtivo e a sua empresa crescer, entendeu? Então, quando você tem um funcionário que ele não sabe para que ele usa esse benefício, ou ele usa esse benefício de forma indevida, existem casos em que usa,
Mas quando a gente faz a gestão do risco, a gente consegue identificar quando o benefício está sendo utilizado de maneira errada. Sim. Quando aquele funcionário não usa aquele benefício como um benefício, e sim ele usa para se eximir do trabalho, para pegar atestado gracioso, para não se apresentar. Mas é muito fácil identificar quando a gente tem esse desvio do Legal, contrato. muito bom. Os números, eles mostram e a gente faz esse acompanhamento, né? Mensal, de sinistralidade. E aí é bem fácil a gente identificar. Isso é ótimo. Karina, Perfeito. então, deixa eu entender aqui uma coisa. Eu, empresária, tenho aqui a certa contabilidade, a gente tem um plano de saúde, uma gestão de benefícios que é um plano de saúde, certo? Certo. Se hoje eu quiser ler e apresentar meu contrato para você fazer um diagnóstico gratuito, você faz. Isso, faço. Faço essa análise justamente para ver se esse seu contrato ele é vantajoso. Eu não tenho exclusividade com operadoras e seguradoras, então nada impede da gente analisar. Até se esse contrato já é comigo e a gente não está fazendo mais sentido aqui, Karina. Essa empresa não está atendendo a nossa necessidade. A gente muda esse contrato para outro. Então, eu faço essa consultoria. É justamente nessa consultoria onde a gente tem a oportunidade de mostrar para o empresário qual é o trabalho que a gente desenvolve, né? Que a gente não vende planos de tabela, ele vende e nunca mais aparece. É onde a gente mostra justamente a expertise que a gente tem, né? De acompanhamento. Karina, fala um pouquinho assim de cases de sucesso. Não precisa falar nome, certo? Mas fala aqui de alguns cases de sucesso em que você fez essa implantação e hoje acompanha, faz essa consultoria da gestão do contrato e que a empresa já te deu feedbacks extraordinários, assim, de retenção de talentos, de engajamento, de diminuição de turnover, devido a esse método de implantação? Eu já citei aqui o caso da empresa que eu cheguei, ela fornecia um benefício que ela aportava 50%, e se tinha um número muito baixo nesse contrato, era um número muito pequeno para o porte da empresa, era uma quantidade mínima realmente que tinha nesse contrato, e quando a gente fez a pesquisa inicial, a gente viu que os funcionários não eram satisfeitos, não gostavam do benefício, e quando a gente fez a reunião, a gente teve feedbacks, e o empresário ele ficou em choque, ele não sabia. E quando a gente abordou, ele disse, como é que tá? Vamos analisar. Ele, eu acho que as pessoas gostam. Nunca chegou, não. Eu disse, vamos fazer uma pesquisa pra gente saber. E aí, quando a gente fez a pesquisa que a gente mostrou pra ele, ele ficou chocado. Ele disse, eu tenho uma fatura, que eu pago aqui uma despesa, que ele via como despesa, e os meus funcionários não estão satisfeitos. Eu disse, nem estão satisfeitos, e nem é um número muito grande. Então, a gente fez e a gente viu a necessidade de colocar, de mudança de contrato daquela empresa, mudança para outra empresa, e como o funcionário ele aporta 50%, isso ia refletir em custo. E o nível salarial, assim, de um salário comercial não era muito alto, só time de venda que tinha um salário um pouco maior, então teve que ser feito um trabalho de conscientização em que a gente disse, esse produto não atende a expectativa de vocês. Precisamos implantar um produto diferente. E isso vai refletir num custo infinitamente menor do que se ele fosse fazer uma contratação individual, mas era um custo. E aí a gente teve uma adesão muito maior num contrato num valor mais caro e o nível de satisfação está gigantesco. Um trabalho também que eu gosto de fazer é a gente criar essa cultura de alguns eventos. Não são eventos mensais também, não é uma coisa, vamos parar a empresa o tempo todo. Não, mas periodicamente a gente fazer um evento de promoção à saúde. Para a gente conscientizar a operadora contratada, eu chamo a operadora, entendeu? Para participar desse evento, para contribuir e a gente fazer essa promoção à saúde para que a gente sempre mantenha aquela conscientização bem viva na memória, para que ele saiba qual é a rede de atendimento, quais os postos de atendimento que você tem, como deve ser o uso consciente do plano. Então, a gente faz essa promoção à saúde e bem-estar, que é a nossa principal bandeira, né, que a gente prega. E aí, quando a gente fez isso, recebemos feedbacks positivos e aí a adesão ao contrato gradativamente foi aumentando. Porque é o boca a boca, né?
A gente teve casos de funcionários que não todos entraram e funcionários se acidentaram. E aí, Macarena, mas minha empresa não tem um risco alto, não. O trajeto do funcionário de casa para o trabalho é um acidente de trabalho. É considerado um acidente de trabalho. E pode acontecer com qualquer um, né? A gente não tem controle sobre isso. E aí, houveram acidentes com 2 funcionários. Um funcionário estava no contrato, o outro funcionário não estava no contrato. E aí, o funcionário que estava no contrato foi prontamente atendido no hospital, fez todo o tratamento, se recuperou. Em 2 meses, ele estava de volta para o seu posto de trabalho. O funcionário que não estava no contrato e, infelizmente, teve que depender do Sistema Único de Saúde, demorou 6 meses para voltar para o seu posto de trabalho. E a empresa, para acelerar esse processo, teve que arcar de forma particular para que esse funcionário conseguisse voltar mais rápido para o seu posto de trabalho. Então, sim, isso impactou. Sim. Tivemos casos de funcionárias que a gente, quando fez a mudança do contrato, ela teria um hospital só como opção para fazer o parto, ela estava grávida, e quando a gente fez a mudança, ela teve opções de maternidades maiores. E ela está extremamente satisfeita, teve a sua filha num hospital referência aqui do estado, teve um parto tranquilo, um pós-parto tranquilo, e essa funcionária, ela está extremamente satisfeita com a empresa que trabalha, que proporcionou esse momento maravilhoso para ela. O funcionário que se acidentou, que teve um bom tratamento, está extremamente satisfeito com a empresa. Então, não só eu estou falando em medicina corretiva, né? Mas é importante a gente frisar na medicina preventiva, que é o motivo pelo qual a gente precisa ter plano de saúde. Que a gente escuta as pessoas dizendo assim, eu não quero plano de saúde não porque eu mal uso. Que bom que você mal usa, né? Porque se todas as pessoas usassem plano de saúde, esse contrato não ia ser sustentável para ninguém, né? Essas despesas, porque uma diária de uma UTI particular, ela é quase 5 mil reais. É muito alta. São valores muito, muito altos. Então, a gente paga plano de saúde, a gente precisa ter essa premissa de ser uma medicina preventiva, da gente se cuidar previamente. Não deixa de ser um seguro também, né? É uma espécie de seguro, né? Cumpre a mesma função. Para quando você precisar, você não precisar usar o Sistema Único de Saúde, que tem funções sociais importantes, tem coisas que realmente só no SUS, transplante e tudo mais, mas tem outras que é muito difícil de você depender, né? Karina, ainda há pouco você falou muito bem, assim, todo um processo que existe da tua venda, da entrada, do onboarding, do acompanhamento depois, o pós-venda. E a gente ficou bem claro para a gente, ficou bem evidente essa questão de processos dentro da tua empresa, né? Primeiro, vou deixar bem claro que Karina também é uma pessoa jurídica, né? Enfim, ela tem uma pessoa jurídica. Sim. Enfim, esses processos você estabeleceu ou isso está dentro de uma parceria que você tem? Eu acho que você tem uma franquia, né? Isso. Né? Você é franqueada, no caso. Sim, sou. Aí esses processos já são definidos dentro dessa franquia? Você já veio com isso quando saiu do direito para vendas? Como foi isso aí? Eu gosto muito de usar uma frase que Tiago Eugênio fala, né? Eu vendia por espasmo. Sim. Esses processos, eles não eram bem definidos. Existia muita intenção, mas não existia essa definição que eu descrevi para vocês. E o que me ajudou muito a estabelecer essas definições de forma muito clara, até para eu conseguir mostrar para o empresário qual era o meu trabalho, foi o Summer Sale. O Summer Sale trouxe essa consciência empresarial, porque eu sou um CNPJ, a empresa leva meu nome, a corretora é minha, é meu CNPJ, mas eu tenho uma equipe que me auxilia e eu entendi que eu precisava estabelecer processos para que o empresário entenda que comigo ele vai ter essa assistência, essa consultoria do início ao fim. Porque se eu não estabelecesse esses processos, como é que o empresário ia entender? Então eu fazia todo o trabalho, mas eu não mostrava para ele que eu fazia esse trabalho. Então foi muito importante essa conscientização, né, essas estratégias para a gente deixar a empresa da gente o mais clara possível qual é o trabalho que a gente desenvolve
para os nossos clientes. Então, o Summer, ele contribuiu bastante para isso. Existem os processos, digamos assim, da tua empresa com a franqueadora, mas existe esse processo que você criou no processo de vendas. Isso, eu comprei uma franquia de seguros, eu sou franqueada a Benefices, porque eu senti a necessidade de... Como eu tinha pouco tempo no mercado, né? Eu era do direito, eu sentia a necessidade de ter referências, de ter um apoio, de ter pessoas que somassem comigo com essa experiência, com essa expertise. E eu encontrei na Benefices isso. Realmente são pessoas que estão no mercado há muitos anos e que me forneceram essa estrutura, onde eu opero com todas as operadoras de saúde, todas as seguradoras, e através da Benefices conheci gestores e superintendentes de cada uma delas, e isso facilita muito o meu trabalho, porque eu consigo, obviamente que todo contrato tem seus desafios, ainda mais que eu atenda as necessidades de forma muito individual de cada empresa, então eu preciso conseguir atender essas necessidades, e aí o fato de eu ter essa rede de contatos que eu conheci através da Benefices facilitou muito a minha... Encurtou o caminho. Encurtou muito, assim, eu digo que o meu crescimento se deu por eu ter me franqueado a Benefices. Com certeza, o know-how, a expertise que eles me passaram foi algo que me fez subir vários degraus. Tiago, a gente tá muito bem na fita. Né? Ele tá, viu? Ele tava... Nosso mentor. Um abraço. Com certeza. Thiago. Rodrigo também, né? Rodrigo, Daniel são realmente pessoas maravilhosas que me ajudaram muito nessa minha jornada. Me ajudam. Eu enfatizei o Thiago, mas lógico, o Rodrigo, o Daniel também. Mas eu enfatizei mais o Thiago, porque você falou do Sameceio e falou da Benefices. Eu digo assim, a Benefices, ela trouxe essa parte técnica do produto em si, do know-how do meu mercado. E o Summer, né, na figura de Tiago e de todos os mentores que o Summer leva, me trouxe essa maturidade empreendedora. Da gente parar de vender de forma aleatória, da gente ter estratégia, da gente ter meta, processos, intencionalidade. Olha, é um caminho, né? A gente vem... Né? É muito boa essa troca também, conhecer pessoas, né? Conhecer outros empresários. É um caminho, né? A gente vem estruturando cada vez mais. Mas estar nesses lugares me ajudou demais, assim. Não tenho nem como descrever o quão foi importante. É muito bom mesmo. Bastante. Karina, com certeza, para mim, não resta dúvidas, assim, do quão você é engajada com o propósito da empresa, de assessorar empresários, assessorar também o trabalhador, que é um dos maiores ativos das empresas, né? Como você diz, não existe empresa sem pessoas. E antes de encantar o meu cliente, eu preciso encantar a minha equipe, porque minha equipe vai encantar o meu cliente, né? Então, um trabalho de uma política até... Posso chamar de reversa? De engenharia reversa? Mais ou menos não deixa de ser, né? Então, não resta dúvidas, e eu acho que está muito também voltado ao teu propósito, esse teu brilho nos olhos, tudo que você falou aqui com sorrisão, lindo aí na boca, os olhos brilham, você vê que realmente existe uma bandeira aí que você levanta para a causa, e uma particularidade que é muito sua, né, de assessorar, de entender os desafios. Mas e estar ali junto. O podcast, ela já vai encerrar, já estou. Uma pergunta ainda. Vamos, manda. Ele fala muito, viu, Karina? Não, até ontem a gente conversou um pouquinho ali no Instagram, foi à noite, sim. E você respondeu, mas eu, enfim, trabalhei até tarde e só vi hoje, enfim. Mas assim, né, como foi esse start, né, para a questão da rede social? Porque assim, eu tenho visto que a Karina tá bem, né? Tá bem dinâmica na rede social. E há um tempo atrás, quando a gente se conheceu, você se colocava como uma pessoa tímida, recatada, que tinha dificuldade de se posicionar na rede social. E agora a gente tá vendo uma Karina bem diferente, e até fiz um elogio. Não, isso é muito legal. Isso é muito legal, porque inclusive foi de acordo com uma gravação dela, que eu disse, Karina, essa daqui vai ser o tema do podcast, viu? É verdade. Eu quero falar sobre isso. Eu digo muito que as coisas vão acontecendo, né? As pessoas pensam que quando a gente inicia uma carreira ou um nicho de mercado, a gente sentou e disse, vai ser desse jeito. As coisas, elas vão acontecendo.
A minha primeira aparição de rede social para falar sobre o que eu tô fazendo, sobre a minha transição de carreira, ela surgiu de uma necessidade muito engraçada. Eu já estava há mais ou menos 1 ano trabalhando no mercado e eu não postava nas redes sociais porque eu achava, não vou postar em rede social não, vou aqui fazer meu trabalho. E aí a gente estava viajando para uma cidade com um casal, um amigo nosso, que eles são nossos padrinhos de casamento. E aí surgiu esse assunto da minha profissão, aí ele fez, caramba, não acredito, acabei de renovar o seguro do meu carro e não lembrei de você. Eita. Aí eu ri na hora assim, isso me perturbou o fim de semana inteiro. Perdeu a viagem. Venda. Não pela venda, assim. Mas eu fiquei, caramba, os de casa não lembram. Como é que os de fora vão lembrar? Então eu disse, eu preciso me expor. Me posicionar. Eu preciso me posicionar, porque essa vergonhinha de se expor, de não sou blogueirinha, está afetando a minha vida profissional. Então, eu tenho que superar isso aqui. E aí eu decidi fazer uma publicação. Eu fiz um texto, tirei uma foto, me arrumei, tirei uma fotinha no auditório do escritório da sede da Benefice. Se eu vou postar sobre isso, porque as pessoas precisam entender, porque a demanda da advocacia não parava de chegar. Porque as pessoas me viam como advogada. Tinha gente ainda que me via como do Procon. Eu já tinha saído do Procon, acho que já tinha 5 anos, e tinha gente que achava que eu trabalhava no Procon. Por quê? Porque quando eu era do Procon, eu dava entrevistas. Sim. Eu aparecia na TV. E você fala bem. E foi onde as pessoas me associaram à imagem. Então, como é que eu tiro essa imagem? Foi quando eu decidi fazer essa publicação sem muita pretensão. Essa publicação teve Viralizou? Não viralizou dentro da minha rede de contatos, né? Também não vamos superestimar o fato. Mas, assim, teve uma repercussão muito boa. E muitos clientes, muita demanda de pessoas na minha rede de contatos. E aí eu comecei a fazer, eu vou fazer outra coisa. Vou falar que eu vendo isso, vou falar que eu vendo... E as coisas foram acontecendo. E tem 1 ano. E aí, depois eu vi que eu tinha algumas dificuldades de gravar vídeo, de falar, de assimilar o pensamento, o discurso para uma comunicação voltada para a rede social. E aí eu entrei num curso de oratória e foi um caminho sem volta. Não é fácil, assim, ainda é uma coisa que gera um incômodo, porque a gente não é acostumado a se expor dessa forma, mas é um caminho sem volta. A gente precisa estar onde o mercado está. Você goste ou não de trabalhar com rede social, é o momento. E assim, eu te fiz um elogio ontem, né? Parabenizei, enfim. Porque eu vi que eu tô vendo essa transição já feita, né? Não é uma transição que ainda tá... Não. Mas é uma transição que já foi feita. É um caminho sem volta. Mas porque você tinha feito uma publicação de uma questão muito pessoal sua. Sim. Né? E quando você foi fazer a gravação, foi publicar esse novo vídeo, você remeteu àquela história, mas que agora vai falar de uma coisa profissional, tal, não sei. Sim, então porque... você faz a... Porque, assim, pessoas se conectam com pessoas, isso é algo muito claro. Então, você precisa trazer também um pouco de pessoalidade para aquele conteúdo. Porque se eu só postasse tabela de preço, ninguém ia querer saber, entendeu? Então, você precisa fazer essa conexão para você gerar essa identificação, essa interação. É muito importante. É o que eu venho aprendendo, que eu venho aperfeiçoando, mas que está caminhando e vai caminhar cada vez mais. Que legal. E antes de entrar nos finalmente, Karina, aqui do nosso episódio, eu gostaria de lhe propor, inclusive, porque está muito ligada com o propósito desse podcast, que é levar, como eu disse no início, né, esses insights, conhecimentos e desafios que tá aí na nossa trajetória do empreendedorismo. Mas eu gostaria de te propor, né, do nosso marketing junto com a nossa equipe do comercial na próxima semana. Esse episódio vai ao ar. E aí os nossos
seguidores que assistirem esse podcast, né, que tiverem interesse de receber um diagnóstico gratuito seu sobre justamente esses benefícios voltados ao plano de saúde que já são implantados dentro das organizações ou até mesmo que desejam implantar, você faça aí essa ponte de uma assessoria, de analisar ali o custo-benefício e, de repente, fortalecer essa parceria junto à nossa rede de clientes. Aceita? Com certeza, eu me coloco inteiramente à disposição a fazer esse diagnóstico, a gente fazer essa análise para ver a viabilidade tanto de implementação de um contrato, como da mudança dele, uma revisão dele. Ela nem combinou comigo. Foi, eu não combinei. Tem só coisas não combinadas. Não combinou comigo. Eu pensei nisso quando você estava falando, eu disse, eu vou falar com Liana, depois eu falo com ela, mas tá. Vou fazer uma campanha de remarketing na próxima semana. Aguarde. Pronto, vamos fazer sim, com certeza. Quero te agradecer muito, né? Muito bom estar aqui hoje com você, essa energia boa, essa positividade, esse sorrisão no rosto, isso é muito bom, né? A gente conviver com pessoas assim, porque a gente sabe que empreender não tem como romantizar, tem muitos desafios, mas tem também seus momentos de glória, né? Até porque se fosse só de desafios, ninguém resistiria por muito tempo, né? Mas ter parceiros, ter pessoas que nos ajudam a enfrentar esses desafios, a amenizar aí essa labuta do dia a dia é estratégico e é essencial. Então, eu gostaria de te agradecer o convite de estar compartilhando um pouco da tua trajetória empreendedora, do teu know-how e da contribuição. Por convite, né? Por ter aceitado. Obrigado pelo convite. Obrigada. Por ter aceitado o convite, desculpe. É que ela fala ligeiro mesmo aí. Amei, já pensando lá na frente, a fala não acompanha. Mas muito obrigada. Com certeza, várias pessoas que estão assistindo aqui esse episódio tiraram vários insights. Já disponibilizei até, inclusive, agora aqui um diagnóstico seu. Vamos fazer sim. E gratidão. Gratidão mesmo. E gostaria... Karina, em nome de todo o nosso ecossistema Evo, né? A gente agradece a tua vinda aqui. Você é uma pessoa muito especial. Né? Eu conheço você há menos tempo, porque eu acho que Liana lhe conheceu primeiro, né? Acho que vocês fizeram um summer juntas, que eu não tava. Sim. Enfim. Mas assim, do tempo que eu te conheço pra cá, eu vejo que você é uma pessoa muito autêntica, uma pessoa que tem uma essência muito boa, enfim, tá sempre com um sorriso, com um brilho no olhar, com um abraço bom pra dar, né? A gente sempre tá junto nessas dimensões, enfim, em algumas dimensões. E eu quero dizer que, embora você tenha saído do direito para vendas, eu acho que tu nunca saiu de vendas, né? Porque mesmo no direito você vendia, como você falou. Exatamente. Então, mas quando você deixou o direito para se dedicar somente a vendas, eu acho que você buscou muito sair da tua zona de conforto. E pelo que você explanou aqui hoje, você é uma pessoa que entende de negócios, entende de gestão, né? Tá buscando aí entender melhor os processos de vendas. Então, eu acho que dentro daquilo que a gente falou, não existe fracasso quando, né, se sabe onde quer chegar. Então, que você continue aí com esse brilho no olhar e com essa garra e vá em frente. Parabéns pela maternidade. Pela chegada aí do bebê, né? Muito obrigada. Camila. Nós temos um mimo, uma lembrancinha para você jamais esquecer. Mas vou sair daqui. Você não jamais esquecer a sua participação um monte aqui. De coisa maravilhosa dessa e ainda ganhar um mimo. É só uma lembrancinha para você. A caneca eu ganhei. Ai, gente, obrigada. Tá? E aí tem uma frasezinha para você que bem pensando na tua trajetória, na tua contribuição, certo? E eu gostaria de deixar aqui uma palavra aqui para sua, frente a nossos telespectadores aí que estão assistindo esse episódio. Aproveita e diga onde é que o pessoal lhe encontra. As redes sociais, sim. Bom, primeiramente, né, vamos lá, eu preciso agradecer, gente, esse reconhecimento, essa generosidade de vocês. É maravilhoso quando a gente recebe esse feedback. Eu sei que esse feedback positivo, ele é real, né? Ele não é intencional em nada. É justamente esse espírito que a gente tem, que a gente pensa que empresário, todo mundo só pensa no próprio umbigo. Isso não é verdade. Eu fui aprendendo cada vez mais nisso, que a gente encontra parceiros, encontra pessoas que estão incentivando um negócio do outro, e vocês são grandes incentivadores e propulsores
desse sentimento, né, de ajudar o outro. Esse podcast é a prova disso, né, que ele serve único e exclusivamente para ajudar outros empresários. Então, muito obrigada pela participação. Contem sempre comigo, me chamem sempre, adorei, fui muito bem cuidada aqui. Legal. Fui muito bem cuidada. Eu quero deixar aqui a minha mensagem, né, de que o empresário ele precisa abrir mais os olhos para esse tema. A gente precisa quebrar esse tabu. E eu não sei, eu acho que eu já devo ter dito essa frase, mas eu vou dizer novamente para que ela fique. Investir no bem-estar e na saúde do seu funcionário é investir no sucesso da sua empresa. E eu mostro para você como você pode fazer isso. Então, quem quiser me achar nas redes sociais, meu Instagram é Karina Macedo, _corretora. Também posso deixar os dados aí disponíveis de telefone de contato. Meu telefone está lá no meu Instagram. Para quem quiser marcar uma reunião de diagnóstico, eu atendo tanto de forma online. O empresário quiser fazer uma videochamada, a gente faz também para encurtar e facilitar, até porque eu atendo todo o Brasil, pode ser de outros estados também, não só aqui do Rio Grande do Norte. E uma reunião presencial, quiser ir lá no meu escritório tomar um café, eu adoro ir até as empresas para tomar um café, que eu adoro café. Aonde fica o escritório? Fica no Tirol Way, né, sala 1202. Estou lá à disposição. Sempre quando a gente marca previamente, que eu estou muito externo, né? Eu visito muito mais as empresas, porque o empresário tem um tempo limitado, então me coloco à disposição, mas sempre gosto de receber para tomar um bom café. Eu vou ajudar ainda numa coisa. Pode ser que quando o pessoal estiver assistindo a gente, esteja naquele momento mais cansado, no sofá, né? Enfim. O Tirol Way é aquele empresarial que fica ao lado do shopping Midway. Midway, né? Ali na Hermes, né, próximo ao Alfredo Gugel, ao Midway, antigo Hotel Tirol, é um prédio extremamente bem localizado, não tem erro. Não tem erro. Fácil de achar. Então, obrigada mais uma vez, Karina, e ficamos por aqui em mais um episódio do EvoCast. Tchau, tchau. Até mais.